Olá, sejam bem-vindos. Uma ótima noite, extraordinária noite de terça-feira, hora do poço. E aí, tudo em paz? Uma semana excelente para você, uma extraordinária noite. E hoje nós estamos aqui para falar do quê? Falar de perfuração. Novamente, você que nos segue aqui, sejam todos bem-vindos. Hoje nós iremos falar aqui sobre poços com possíveis problemas, uma vez que você busca aí informação de um problema num poço, problema construtivo, você com certeza, ao fazer uma filmagem, você vai identificar ali o problema, a situação que ocorreu ali na construção, ou tem muitos poços antigos já, né? Que eles acabam trazendo problemas e você tem que identificar, você tem que trazer uma solução para o cliente, não é isso? E sejam todos bem-vindos então. Todos que estão aqui, que estão aí com a gente, sempre acompanhando o trabalho do Perfurador de Sucesso, a escola do Perfurador de Sucesso, né? Hoje nós temos aí treinamento tanto para perfuração como para manutenção e para área comercial. É muito comum hoje as empresas buscarem a capacitação aqui, né? Tanto para os seus vendedores, para a sua equipe de operação, né? Todos nós que trabalhamos na área de perfuração sabemos que isso é muito... a gente entra para fazer um trabalho e acaba desconhecendo um pouco sobre a capacitação, né? Tá ok? Bom, vamos lá. Eu tô com um convidado especial hoje, tá ok? O Arthur, deixa eu ver se ele tá por aqui. Deixa eu convidá-lo aqui. Arthur, se você estiver por aí, dá um oi, dá um salve, tá? Talvez ele não tenha entrado ainda. A Zuleide aqui, a mãe do Arthur. Seja bem-vindo aí, Zuleide. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ele não chegou aqui ainda, o Arthur. Arthur, vamos lá. Então, o Arthur, gente, ele tem uma empresa não só de perfuração, mas ele trabalha também na área de filmagem de poços, né? A filmagem de poço hoje, ela é uma especialidade que eu dou muito valor, porque tem muitos clientes nossos que acabam fazendo a manutenção do poço e precisa entender o que aconteceu ali, se o poço está desmoronando, se o poço tem... Ah lá, deixa eu chamar aqui o nosso amigo. Ouvindo? Eu tô ouvindo, tá me ouvindo aqui? Legal, Arthur. Você tá me ouvindo bem? Bacana. Arthur, eu vou te fazer uma proposta. Tira o fone de ouvido, porque ele acaba dando interferência. Vai no celular mesmo, sem fone. Pronto. Entendeu? Beleza. Se você... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Tá. Aí, ficou mais nítido agora, a voz. Fica melhor. Beleza? Seja bem-vindo, Arthur. Arthur, conta pra gente aqui, quanto tempo que você já está na área de perfuração? Então, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigado aí pelo convite. Obrigado a todos também por estar assistindo aí. Então, espero que seja bem bacana a live nossa aí hoje. Então, Emerson, eu tô com poço, vamos dizer a verdade, desde que eu estava na barriga da minha mãe, junto com meu pai. E com minha mãe, né? Tá me ouvindo? Tá travando aqui. Alô? Tá ouvindo? Tô te ouvindo bem. Tá Tô travando te ouvindo um pouquinho. bem. Então, Como que tá teu sinal aí, Arthur? Tá bem, aqui parece que tá bom. Só a sua imagem tá falhando um pouquinho, mas tá beleza. Você tá conseguindo me ouvir? Tô. Deixa eu trocar. Deu uma oscilada aqui, mas eu acredito que tá bom agora, cara. Tá melhor? Tá melhor, tá melhor. Tá bom. Pode falar? Tranquilo, pode falar. Tua experiência. Tá bom. Então, desde que eu tava na barriga da minha mãe, eu já tava aí na boca do poço,
praticamente. E de lá para cá, a empresa veio crescendo, graças a Deus, sempre com novos desafios, né? Que é a vida aí de quem mexe com imposto, Sim. buscando sempre superar, né? E dos meus 14 para 15 anos foi quando eu comecei mais a acompanhar a obra, participar mais da parte comercial e aprendendo, né? Quando eu falo assim, você está vivenciando aquilo praticamente o dia a dia. E de lá para Sei. cá a gente já teve bastante aprendizado, muitas desafios, né, a serem vencidos principalmente. E em 2 anos para cá a gente montou, né? Eu montei a GS Drill, que trabalha com a perfilagem de poços, né? Tá. Investigação, pessoal que tem uma endoscopia ou até filmagem interna dos poços, né? Sim. E antes disso a gente ainda tem a ProSondas, né? Que vai fazer 25 anos aí no mercado de perfuração. Então a gente, no caso eu, decidi somar a experiência que eu já tinha com algumas novas oportunidades que apareceram e estamos aí hoje somando aí, fazendo algumas perfilagens de poços, tentando ajudar os perfuradores através da filmagem, né, da investigação desses poços, e tem sido bem bacana. Eu aprendi quando você sai para, vamos dizer assim, para a estrada, para o mundo, conhecer outros perfuradores, outros métodos, outros tipos de poços, você vai aprendendo bastante coisa, vai vendo cada vez uma coisa nova que você acha que nunca poderia ver, mas você pega aí na carreira, né? São oportunidades, né, que vão aparecendo pra gente, né? O Arthur, a partir do momento que a gente se desafia, seja principalmente na área de perfuração, né? A gente vê hoje que a maior aflição de quem está trabalhando no ramo é não ter trabalho, é olhar para a equipe parada e olhar que poderia estar trabalhando, poderia estar fazendo. E assim, eu trabalho, como você também começou com teu pai, eu também comecei com meu pai, você começou com o Carlinhos, eu comecei com o Sebastião, que é meu pai. E assim, o que eu aprendi dentro da área de perfuração é que a gente tem que diversificar dentro do próprio segmento de perfuração, né? Ou seja, se você trabalha com perfuração, trabalha, mesmo que você não atenda toda os serviços, né? Por exemplo, geofísica, perfilagem ótica, estudo geofísico, estudo perfilagem elétrica, plano de potabilidade da parte química do poço, tudo isso que você agregar, você joga faturamento para sua empresa, né? E tem coisas que você não é especialista ainda. Por exemplo, eu dentro da minha empresa tenho um químico, né? Agora eu tenho um geólogo que é especialista em geofísica, entendeu? E estou também fazendo a parte de telemetria, né? E por que isso é importante? Porque isso gera credibilidade em quem vai comprar o seu serviço, né? E aquilo que você faz hoje da perfilagem ótica, né? Ele ajuda você comprovar a eficiência do teu trabalho, como também demonstrar problemas que aconteceram na construção do poço, né? Você fez vários serviços já para nós aqui. Eu não tenho, né, o equipamento de perfilagem ótica, né, que é o que a gente chama, né? Mas, por exemplo, você já fez em alguns clientes nossos em que foi feito antes e depois, não é isso? Sim, sim. Quando exige um trabalho mais técnico, né, no caso aí, por exemplo, de vocês, geralmente os clientes pedem para a gente fazer um comparativo, né, das filmagens, fazer antes da limpeza e depois da limpeza. Isso é muito bacana para os perfuradores, principalmente para as empresas ou clientes que estão contratando, para ter uma Sim. visibilidade do posto, do serviço que está sendo executado. Se torna um serviço muito mais concreto, né, do Sim. que fazer uma limpeza ou um desenvolvimento no escuro, sem nenhum tipo de informação. Sim. E muita gente acaba, vamos dizer assim, tomando prejuízo. Eu já tive muitas histórias, inclusive essa semana,
de um pessoal que me contatou para fazer a filmagem em um poço. No caso, que eles precisariam fazer uma pescaria, né? Tinha Tá. caído lá uma tubulação redutora dentro do poço, né? A tubulação da bomba. E eles me contataram para fazer a filmagem. Quando estava tudo certo, eles falaram: ah, vamos esperar um pouco, a gente vai testar pescar primeiro. Eles foram lá, tentaram pescar, enroscaram lá o pescador na barra. A hora que eles foram subir, travou tudo. Então, ficou mais tubo, mais cabo e agora não mexe nem para frente nem para trás, né? Olha aí. Então, é um prejuízo. Antes, se o pessoal Sim. tivesse gastado um valor comparado ao total da obra muito menor, né, o investimento de uma filmagem, agora está com um problema nas mãos, né? Agora, como a Sim. gente vai resolver? Então, essas coisas é muito legal. Aí, eu sempre falo para os perfuradores tentarem agregar esse serviço, mesmo quando não tiver nenhum problema no poço, porque é um resguardo também do perfurador, Sim. né? Quando antes de você mexer num poço que não foi você que furou, você não sabe como está o perfil construtivo, você não Sim. sabe como está o tubo cravado na rocha. Às vezes quando você mexe em um poço que não é seu, você não sabe como está, você acaba tomando prejuízo, né? Para você e para o seu cliente. Porque imagina, você trava uma bomba, enrosca alguma coisa, a responsabilidade é de da empresa que está executando a manutenção, não é verdade? É verdade. Verdade. É muito comum também hoje, tem pessoas que desconhecem, além da filmagem antes e depois da limpeza, é muito comum também, quando você faz uma obra caríssima, um poço que você acabou de perfurar, e você oferece para o cliente: olha, o que você acha de a gente fazer uma filmagem para a gente mostrar como estão os filtros, né? Como que foram o próprio os filtros que foram desenvolvidos, se eles estão limpos ou não, posição de filtro para você não colocar bomba na cara do filtro, né? Pode ter um problema também no próprio tubo que você instalou, isso vai te dar uma segurança, porque se o cliente trocar a bomba também do poço e em algum momento romper o tubo, você tem ali a filmagem no momento que o poço foi concebido, né? Então, tem vários benefícios a filmagem, né? E assim, eu vejo, Arthur, que os perfuradores eles exploram um pouco as tecnologias existentes. Por exemplo, eu vou falar para você aqui, teve uma live que eu fiz que eu falei, acho que 8 a 10 maneiras de ganhar dinheiro com poço sem perfurar poço. O cara falou: você é louco, meu? Como que é isso? Eu falei: cara, eu vou te provar. Eu vou te Rolou. provar. Então, assim, antes de você perfurar o poço, você pode fazer um estudo, certo? Você já pode vender um estudo para o cliente, no caso, né? Você pode Sem vender um você, pré-estudo, antes do estudo. sem você fazer estudo, sem você fazer nada, né? Praticamente assim, Exatamente. de serviço, né? Você Exatamente. vende o serviço de um terceiro, agrega conhecimento, agrega tecnologia no seu trabalho, e isso E é só você uma chega forma. e você fica mais perto do cliente, porque ele está vendo você como um assessor, entendeu? E não como alguém que só quer perfurar, na verdade. Aí você vai lá, vende o estudo, depois você vende uma licença de perfuração, 2. Aí depois, vamos supor que você não vendeu o poço. Você não vendeu o poço, mas você já pode fazer um contato com ele, né? Para você fazer um teste de vazão, para você determinar qual a melhor bomba, tá? Você pode fazer a adequação do poço dele, o cavalete, a parte química, automação. Você pode fazer automação, entendeu? Você pode também criar um plano para ele de manutenção preventiva mensal, anual, junto com a potabilidade. Você pode fazer a interligação do poço até a caixa d'água, porque ele não vai querer pôr a mão nisso. Você pode ter um terceiro que pode ir lá e fazer isso para você. Eu mesmo tenho uma pessoa que faz isso para mim com perfeição, sabe? Eu tenho também um outro parceiro que faz isso com inox. Eu não coloco a mão em nada, ele vai lá e monta toda a infraestrutura, quando é uma fonte ou quando é uma indústria alimentícia, entendeu? Eu faço também o gerenciamento não só da bomba do poço, mas também das caixas d'água, entendeu? Porque tem cliente que tem mais de 5, 6 caixas d'água, uma indústria, entendeu? Depois você pode fazer a limpeza das caixas d'água, vender as Então, caixas d'água, né? Se tiver um parceiro, né? Tudo no mundo exatamente. é tudo no mundo é você ter flexibilidade, né?
Igual você comentou, por exemplo, das pessoas não quererem fazer esse serviço, né? Às vezes elas ou não sabe, mas você só vai aprender a fazer uma coisa quando você começar a fazer, quando você dá um start, né? No seu Sim. projeto, aí você tem vamos dizer assim, quase a obrigação de correr atrás e resolver o problema do seu cliente, né? E E isso, claro que as pessoas vão errar, como eu errei, como você errou, mas é errando que a gente vai aprender, né? Mas é sempre importante aí buscar sair da zona de conforto, que nem o pessoal geralmente aí mais antigo da área de perfuração de poços, não busca muita tecnologia, né? Mas sempre vai ter uma outra pessoa que vai estar proporcionando para o cliente algo parecido. E nesse caso você sim. vai estar dizendo assim, um tiro no próprio pé, né? Se você não Isso. buscar o melhor para o seu cliente, porque não é só para a gente, né? O final é o cliente, né? Sim. Ô, Arthur, mas vamos lá. Hoje a proposta é a gente mostrar um pouco e a gente trazer aqui. Você se disponibilizou a trazer alguns cases aqui Sim. para mostrar aqui para o pessoal de poços que você filmou. Não precisa citar cliente, eu gostaria que você nem fizesse isso, que você mostrasse só. Né? Então você pode virar a câmera, não tem problema, não vai mostrar você. Você Tá bom, coloca pode aí colocar aqui. você coloca, por exemplo, a situação, você já deixou aí no gatilho já? Já, tá aqui, ó. Então aí está o Ó, equipamento teu de isso. filmagem. Para a gente começar aqui com o pessoal, para quem nunca ouviu falar, né, da perfilagem ou da filmagem interna dos postos, é esse equipamento que a gente utiliza. Ó. É um guincho, né, com... Cortou o teu som, Arthur. Tá, tá ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Eu tirei eu tirei aqui os comentários agora, só para ficar melhor a apresentação aqui, tá? Tá Mas aí daqui a bom. pouco eu volto os comentários aí. Beleza. Ó, então, para quem nunca ouviu falar de perfilagem, esse aqui é o equipamento. Esse aqui é um guincho, né, que vai o cabo. E aqui na ponta, dentro do poço, já está a câmera. Essa câmera, ela é uma espécie de inox com alta resistência para aguentar a pressão da profundidade, né? Querendo ou não, a gente vai descer aí, ela desce até 310 metros, esse equipamento. E ela desce até a profundidade e tem que aguentar a pressão, né? Com a imagem, com os comandos, tudo certinho. E aqui eu trouxe um exemplo que é o mais comum de quando o pessoal tem problemas em poços. 85% é essa questão aqui, ó, que é a parte do cravamento do tubo. Deixa eu abrir a imagem aqui para mostrar melhor para vocês. Tá vendo? Ó? Essa parte aqui é um cravamento do tubo, para vocês terem uma ideia da imagem. Ó. Aqui é os 32 metros, aqui tem, em cima tem a metragem, tá vendo? A marcação. E aqui está um cravamento do tubo, ó. Como você é especialista, Emerson, vou deixar com você os comentários desse cravamento, tá bom? Ô, Arthur, parece uma janela que tá meio aberta aí, cara. Ah, tem um cara aí, ó. Tem um cara aí. Calma aí. Calma aí. Ai, ai, ai. Gente, aí é o seguinte, ó. Tem um amigo nosso, né, que é o Thiago Martins, que ele fala cravamento perfeito. Esse jargão é dele, entendeu? Gente, o cravamento perfeito, ele começa você tendo um conceito, um conhecimento da geologia, né? Você saber quando que é uma rocha firme ou quando é um arenito firme, que dá para você descer o tubo e cravar ali. E uma vez que você não fez isso, tá? Ele vai ficar essa passagem, principalmente quando você não desceu cimento em volta do tubo, né? Que é o isolamento sanitário. E aí nessa fresta, vai passar aí tudo que tiver no lençol freático, né? Água contaminada, areia, como diz lá no Paraná, o baro, né? Vai passar o barro aí em volta do tubo e a água vai sujar, a turbidez na água, tudo vai incomodar o cliente. O cliente simplesmente vai ficar insatisfeito. Se for coloração na água, é uma coisa. Agora, o problema quando está descendo contaminação, né? Olha aí. Aí, É. tem um cara aí dentro, não tem? Né? Agora E aí, apareceu olha, daqui a deve ter o pouco. que isso aí? Uns 5, 6 centímetros aí? É por aí, viu, Emerson, se não for mais. Aqui tá É, um pouco menos, nessa parte que ficou meio torto para ajudar, né? tá.
Aqui Então, tem um gente, outro, ó. isso aí, o Arthur, logo quando eu comecei a trabalhar, eu tinha um operador que ele trabalhava com percussora. Eu cheguei a ver ele tirar o tubo de aço, lógico, né? 5 vezes de um poço, porque não estava cravado no lugar certo, porque ele media certinho aonde que era o cravamento. É. Aqui, tá vendo, ó? Temos um. Agora eu vou mostrar um exemplo, Emerson. A gente tem que mostrar o ruim e tem que mostrar o melhor, né? Tá, Também. o que é bem feito. Esse aqui é o que bem feito, ó. Vamos ver. Tá, Esse aqui tava com. É um outro poço, tá? Esse tá. aqui tava com 41 metros. Esse aí é um outro exemplo. É. Já parece que tá bem cravado, cara, porque você olha aí, olha, milimetricamente, né? Você vê, ó, dá para ver um grão. Perfeito, né? Nessa parte aí o pessoal foi. Cimentou direitinho, acredito que tenha cimentado direitinho, né? Porque tá vendo aqui nessa área, você não vê nenhuma fresta, tá vendo? Isso. Bacana. Então, E aí, Arthur, mas tem situações que a rocha ela tá alterada e não é possível fazer esse cravamento, exatamente, entendeu? verdade. Né? Então, então o operador ele tem que descer mais o tubo, né? Tem. Não é E verdade? também a parte da cimentação, né? Como? Com certeza. E a parte da cimentação também, né? Mesmo que a rocha seja um pouco, ou a rocha seja safe, que ó, pela irregularidade da própria rocha, o cimento vai ajudar nessa questão, né? Sim, exatamente. Essa é uma das principais técnicas aí do perfurador de sucesso. É isso aí. Aham. E aí, vamos ter mais cara? Tem mais Ó, situações aí? esse aqui é só uma curiosidade, um fato curioso, ó. Esse aqui aconteceu com a gente, tá? A gente, quando a gente acerta, a gente parabeniza, mas quando a gente erra, tem que mostrar também, ó. Mostrar para aprender, né, cara? O que não fazer mais, o que que Esse aqui tem foi um um caso procedimento. ó, esse aqui foi um caso de geomecânica, a gente tinha revestido lá, mais ou menos essa profundidade, e na hora, eu acho que de sacar a ferramenta, pegou em alguma área ali, o bit, sabe, e quebrou o revestimento. Mas claro, né, esse problema aqui a gente sanou para o cliente, a gente conseguiu retirar esse tubo, quebrar tudo ele, fazer um cravamento depois perfeito, Tá. entendeu? Mas tá vendo? Problemas assim acontecem, né? Já deve ter acontecido com você, Já, já deve ter acontecido comigo. com certeza. E Acontece. E aí, se você não tem equipamento de filmagem, como que você vai entender o que você tem que fazer, né? isso. Imagina agora, isso aqui, mesmo com. A gente perdeu uns dias ainda até imaginar o que era, até a gente fazer a filmagem. Milhões de possibilidades que a gente tinha, né? Tá. Mas essas possibilidades só são eliminadas mesmo quando a gente faz a filmagem, né? Olha aí, tô quebrado, né? E uma outra questão, né? Imagina, por exemplo, uma empresa, um maquinário, pessoal parado, quantos dias as pessoas perdem, né, de trabalho Sim. por tentando identificar o problema, às vezes identificam e às vezes não conseguem identificar, né? E Sim, acabam fazendo o procedimento errado. sim, sim. Então, Sim. além de tudo mais, a questão da perfilagem é uma economia de tempo também na resolução do problema, né? Porque imagina quanto não custa uma equipe parada aí, às vezes 2, 3 É dias, verdade. tentando solucionar um problema. Compensa realmente filmar rapidinho e já, né, criar um plano de ação. Vamos quebrar o tubo. Eu já quebrei já 60 metros desse tubo já. O que eu fiz, Arthur? Eu desci peguei uma haste, soldei aqui uma ferramenta, tá? Fixa, com tipo um bits na ponta de torno e desci girando, cortando. Ele fez tipo uma mola. Por quê? O que acontece? O que eu pensei? Falei, se eu bater o martelo em cima, ele vai embuchar. Então, o que eu fiz? Eu desci rasgando, girando, e foi fazendo tipo um espiral. E aí eu fui. Aí depois eu enfiava tipo um arpão para puxar esses pedaços, entendeu? Legal. Eu também fiz isso uma vez, Emerson, mas foi um pouquinho mais fundo, foi 250 metros. Eu tive Sério? que, Cortar? tive que roer no tubo. Eu tive que. Aí eu fiz igual você falou, só que em vez do bits era uma broca de arraste, sabe? Tá, Uma broca de asa, tá. rabo de peixe, o pessoal fala, né? Com guia,
para ela entrar dentro do tubo, e uma rebarba, assim, o tubo era de 6, então a broca eu acho que era de 8,5 ou 9, 7 oitavos. Ah, você E rasgava aí, com a broca, ele. eu ia descendo na lama, foi bem devagarzinho, foi roendo e saindo no rotativo, né? Fluido de lama. E foi limpando até que a gente conseguiu limpar o poço inteiro e revestir de novo. Quantos Entendeu? dias fazendo isso? Ah, cara, foi um tempo, hein? Acho que foi o quê? Uma semana e meia, 2 semanas. É que quando você vai trabalhar com tubo de PVC, tem dois critérios para você seguir. Primeiro, comprar um tubo de qualidade normatizado. Na hora que você vai revestir, coloca tudo no chão, olha rosca por rosca, para ver se não tem rosca quebrada. Se tiver uma rosca quebrada, você vai perder todo o serviço. Entendeu? Então, sempre que eu faço é o quê, Arthur? Eu coloco a coluna, já que vai descer no poço, e eu faço a inspeção. De preferência, eu ou alguém que está descendo a coluna, que está responsável para descer a coluna. Olho rosca por rosca, tudo tal. Já aconteceu, por exemplo, deu, por exemplo, fazer, por exemplo, e descer um revestimento e o tubo. Imagina o tubo quando ele foi feito a rosca. Imagina isso aqui, é o tubo, tá? Imagina que o torno pegou mais para cima do que para baixo. Ele ficou concêntrico, assim, sabe, a rosca. Então ficava mais fino de um lado do que o outro. Ou seja, era a posição que estava preso o tubo. E aí a gente viu aquilo, ele rosqueava normal, porém ele estava com um lado mais fino do que o outro, né? Tava Então, centralizada a rosca, né? Centralizada a rosca. exatamente. E a gente vê também hoje que o fabricante de tubo, quando ele está vendendo muito, ele aumenta a mistura no tubo e diminui a resina. Parece que tem uma mistura que fica mais econômico. Então, sabe o que eu gosto de fazer, Arthur? Eu gosto de comprar de um único fornecedor, porque se der algum problema, ele conhece a forma como eu trabalho, o procedimento, ele não vai questionar, entendeu? E eu também, na hora de cobrar garantia, eu falo, olha, quebrou, entendeu? Fiz a inspeção ou está quebrado, enfim. Então, é sempre bom você ter um padrão de qualidade dentro da sua empresa e ser fiel a um fornecedor, dar preferência a um fornecedor, principalmente dessa responsabilidade, que é o tubo de PVC, né? Sim, ter parceiros, né, Emerson? Sempre Sim. nosso ramo. Se a gente não tiver parceiros, nós não somos nada, né? Verdade. É verdade, verdade. Também Ô, quando Arthur, isso aconteceu, eu consegui também trocar a legal. coluna. Só para o pessoal conhecer um pouco da tua estrutura, hoje quantas máquinas vocês têm hoje de perfuração? A gente tá, Que máquina que vocês têm? a gente tá com 3 máquinas hoje, né? É, A gente tem uma R1, que é da ProMinas, que a capacidade dela é de 600 metros, né? A R1 HBX. A tá. gente tem a 10, que é da Cobrasper. Tá. Temos também a RM 250, se não me engano, que é a do Rotodrill, que é do Mococa. Ah, do Mococa. Legal. É muito bom Legal, também. 3 máquinas que atendem 3 tipos de profundidade. Apesar que eu acho que a Otto Drill ela perfura igual a 10, né? Também, né? A Rotodrill ela é para 300 metros. A gente fez uma máquina um pouco mais compacta para lugares que são de difícil acesso, né? A Ah, gente ter também essa bacana, oportunidade de estar trabalhando, realizando esse trabalho. bacana, E legal. aí temos a máquina de perfilagem, né? E mais umas 4 equipes de manutenção aí. Legal. Bacana. Arthur, conta pra gente a tua experiência. Você fez o nosso treinamento, o método, né? Perfurador de sucesso. Assim, as pessoas ficam surpresas. Pô, mas o cara tem uma estrutura grande e tal. Tem coisas para aprender, para rever. Conta pra gente aí a tua experiência aí sobre fazer esse tipo de capacitação, entendeu? Sim. Então, Emerson, eu acho assim, quando a pessoa pensa que já sabe de tudo, aí que você não sabe nada. Então, a gente sempre, por mais que você ache que não, sempre você vai ter alguma coisa para aprender com diferentes pessoas, mesmo que a pessoa tenha uma estrutura menor que a sua, você com certeza pode aprender alguma coisa com ela. Basta você ter humildade, né, de escutar, poder ouvir as pessoas, conversar, que eu acho que é especial, e você tem que ter isso, né? E eu falar, pra ser bem sincero,
quando eu me inscrevi no treinamento, eu tava um pouco com essa mentalidade, sendo sincero, de, puta, será que eu vou aprender alguma coisa? Eu tava com aquele medo, né? Mas quando você entra num ambiente que está todo mundo focado em contribuir, em aprender, é impossível que a pessoa não aprenda nada, né? Ainda mais com a equipe, por exemplo, o Lourenço, que é um geólogo assim, excepcional, né? Você com a experiência que tem, muitos postos já perfurados, toda a Obrigado. equipe, o grupo que fez com a gente o treinamento, sempre muito profissionais, muito reunidos em tirar dúvida, seja de um, de outra pessoa. Entendeu? Então foi uma coisa bem especial ter presenciado esse treinamento. Até que depois, como você sabe, eu comprei o curso para mais 2 vendedores meus, Sim. que se prontificaram também, gostaram bastante do curso, aprenderam diversas coisas nas áreas que eles trabalhavam, em outras áreas também, porque o ramo da perfuração ele é bem complexo, né? Sim. Você tem que saber de produtos, de fornecedores, de normas, de técnicas, de equipamentos, de segurança, É verdade. de contratos. Então, é um ramo que é muito complexo e quanto mais ajuda você tiver nessa trajetória profissional, mais conhecimento, mais serviço você consegue agregar, como é o caso agora. São coisas não tão recentes, mas para o mercado da perfuração em si, são coisas recentes que é a geofísica, temos aí, né, empresas parceiras que estão fazendo, Sim. no caso, e aí também a perfilagem, e muitas outras coisas que estão surgindo, né? Então, Sim. você tem que sempre estar renovando conhecimento. E nesse aspecto, o curso para mim foi muito legal. Eu recomendo todo mundo que está assistindo a live aí fazer, porque vale a pena. Ainda mais pelos amigos, pelos parceiros que a gente faz ao longo desse caminho. Bacana. E os teus vendedores, você entraram 2 vendedores, né? Na última turma agora, que foi a turma 11. E assim, um trabalha com perfuração, com venda de perfuração e o outro de manutenção, não é verdade? E você estava dizendo para mim que o João, né, que trabalha E, com perfuração, ele viu coisas que vai agregar para ele na área de manutenção, não é isso? e isso ele comentou também, além da área de manutenção ser bastante, agregar bastante conhecimento para ele, ele também me disse que muitas técnicas, como os vendedores não ficam full time, ali, 100% do tempo, acompanhando as obras, muitas técnicas, muitas coisas, até para poder explicar para o cliente, na hora de fazer a negociação do posto, de fechar o contrato com o cliente, com muitas coisas que ele aprendeu que precisa ser explicado, né? Sim. Os riscos, os procedimentos. Quanto mais explicado, mais transparente for a negociação, melhor é o resultado para os dois lados, tanto para a empresa quanto para o cliente. Que bacana, muitos benefícios, né? Legal, fico muito. Deixa eu ativar aqui os comentários, ver se tem dúvidas aqui, perguntas, porque a gente estava mostrando para o pessoal aqui o teu trabalho, os teus serviços, né? De trabalho de Ah, perfilagem ótica, né? Pois não, irmão? tem um outro caso que eu quero mostrar. Tem um outro caso que também que eu separei que eu quero mostrar da Tá. fratura, Legal, do vamos lá. umas microfissuras aí que tem na rocha, quer ver? Vai lá, coloca lá. Nesse caso aqui, ó, para quem nunca viu um poço, né, produzindo água, no caso, desse caso aqui na rocha, olha que bacana. Legal esse case aí. Eu vi esse case que você colocou lá no grupo dos Guardiões essa semana. Isso. Que bacana, né? Essa aí são as fissuras na rocha, né? Isso, ó. Minando água aí para dentro do poço, né? Que contribui aí com a vazão do poço, né? Isso aí, imagina, múltiplas fissuras dessa, a somatória delas vão dar o volume de água que o poço tem. Então, quanto mais fraturas dessa, mais o poço vai ter água, mais ele vai contribuir com a vazão do poço, né? Isso. E E outro agora, caso também, é bem difícil, Emerson, a gente ver isso, porque nessa parte aqui, para a gente poder ver ela jorrando, o poço tem que estar seco nesse volume, o né? De o 51 nível tem metros. que estar baixo, né? Isso, e geralmente isso não ocorre porque quando as fraturas ela contribuem à água, o nível sobe bastante. Então a Cara, gente não consegue ver a água minando. Nesse caso aí foi diferente, olha que legal.
resultado da filmagem. E é raro ver isso, tá? É, Isso aí é muito muito comum bacana. quando você tem poço com revestimento. Por exemplo, a solda do tubo, ele não foi eficiente, não tem cimento em volta, né? Mas aqui é na própria rocha, né? Isso. Tem um outro caso aqui também que é de um poço justamente que ele é com o revestimento aqui rompido e minando água. Ó, essa aqui é uma outra fratura. Deixa eu mostrar Vamos aqui para lá. vocês mais profundo. Deixa eu virar a tela, porque tá meio. Pera aí. Não sei se vai dar para ver. Não, pode deixar assim, dá para ver. Se você virar a tela, legal, legal. Com 155 metros. Deixa eu voltar um pouco aqui, ó. Nossa, cara, que fratura enorme. Ó, tá vendo? Tá marcada a metragem aqui, ó. 155 metros. É, Olha que bacana. Agora, essa câmera, é importante falar também que ela tem a visão de fundo e a visão lateral, né? tá, Nesse caso aí, a gente está com a visão lateral, para o pessoal poder compreender melhor o vídeo. tá. E é legal, cara, na tomada de decisão. Você quer, às vezes, por exemplo, orientar o cliente a fazer uma obturação, né? Fechar uma fratura dessa, você precisa de filmar o poço, senão você não consegue tomar uma decisão, né? Sim. Teve uma situação, Arthur, que teve um cliente meu que uma vez falou que a água estava contaminada. Nós olhamos o cravamento do tubo, foi filmado, e aí descobrimos que tinha uma fratura a 2 metros do cravamento do tubo. E aquela fratura lá, ela estava contribuindo para a contaminação, ou seja, o isolamento sanitário, ele tinha sido feito perfeito, mas aquela fratura lá era a única contribuição, porque dessa entrada de água para cima estava seco, e a gente olhava o poço seco. E aí, com a filmagem, eu consegui provar para o cliente que o meu trabalho estava bem feito, entendeu? Não tinha problema nenhum na construção. Então, olha como... Né? Vamos fazer o seguinte, coloca o telefone aqui, alguém da tua equipe, você coloca o telefone aqui, eu vou fixar o telefone, porque eu acho interessante, se alguém precisar saber aqui informações, né? O que é uma filmagem, como fazer. A Damplas Leader está... Como? Você diz colocar no comentário aqui o... Pode colocar no comentário o teu telefone, que às vezes as pessoas querem... embora tenha um perfil aqui teu, né? O comentário está desativado, Emerson, dá uma olhada aí. Opa, peraí. Comentário. Enquanto isso, eu vou procurando aqui uma filmagem que a gente fez. Tá. Mostra a solda furada e minando água para dentro do poço através da solda. Deixa eu pegar aqui. Pô, que legal. Para o pessoal saber também, Emerson, a gente tem um geólogo que ele faz o relatório da perfilagem depois que a gente executa. A gente manda um relatório assinado pelo geólogo, com laudo, com todas as informações Isso é bacana, do poço. Entendeu? Isso é bom porque gera credibilidade, né, no relatório, ou seja, né? O Arthur, normalmente quem te procura é o cliente final ou o perfurador, ou ambos te procuram para fazer esse tipo de... São mais os perfuradores. São mais os perfuradores. Geralmente que estão ali no dia a dia, né, trabalhando no poço. Tá. Sempre eles que acabam encontrando o problema, né, no poço do cliente. Claro que tem casos também de procurar a gente, que são casos mais complexos. Que nem agora, eu tenho uma cliente mesmo, lá de São Paulo, que ela já faz 2 anos que o poço dela está enrolado por causa da documentação, da licença e da CETESB, por o poço se tratar de uma contaminada. E tinha um furo no revestimento que estava contribuindo água contaminada para esse poço. Tinha dado excesso de nitrato, se eu não me engano. E aí eles fizeram um revestimento parcial do poço, isolaram, e o DAE pediu uma filmagem com um laudo que comprove que a água está sendo buscada do poço através do aquífero cristalino. Então, sem a filmagem também, a cliente não conseguiria. E é uma escola, né? Olha a importância, então, desse serviço.
de mostrar a qualidade da água, que é uma creche, que crianças estão bebendo, né? Sim. Então acaba se tornando um trabalho muito sério e muito preciso. Sim, Pegar. o problema ali da contaminação, você pode até identificar com uma análise, com laudo de potabilidade. Mas quando você comprova com a filmagem, você consegue entender onde que você tem que fazer ali o isolamento, né? Isso, até qual metragem, né? Você faz o isolamento para não ter problemas ali. Imagina, você faz um cravamento com 36 metros e tinha uma fissura no tubo aos 38, Tá. né? Depois que tiver cimentado o tubo, é difícil você conseguir sacar, né? Com certeza. Então, deixa eu pegar um vídeo aqui. Eu achei Olha, ele aqui. o Diego tá agradecendo aqui o conteúdo e o Edson tá falando que a imagem tá perfeita, guardião da primeira turma aqui, entendeu? O Edson, lá da Curvelo Poços, está perguntando o valor da perfilagem. Você tem preço? Ou depende a quilometragem? Como que é? Então, geralmente, Emerson, a gente cobra aí na faixa de R$ 22 o metro, né? Que é por metragem. E mais o deslocamento da região. Tá. Mas quanto a isso, pessoal, a gente faz um desconto aí pro pessoal aqui da nossa turma, dos nossos parceiros aí da live. Legal. Tá bom? Da live Então, aí, a gente vai fazer um preço melhor para vocês aí. Tá. E Eu vou pedir para a Zuleide, sua mãe, colocar o telefone teu aqui, porque como você está na live, você não vai conseguir colocar, entendeu? Coloca que eu fixo aqui o telefone, beleza? Se eu te falar, você consegue fixar ou não? Pode falar, vai lá. É 19 019 9 é, 9625 4580. 45? 80. Legal. Show de bola. Ó, vamos então pro vídeo aqui, ó, que só mais esse aqui. Então tá. Ó, a gente pode pôr mais um vídeo aqui? Hã? Eu não entendi. Bom, deixa eu desativar aqui, espera um pouquinho. Vamos lá, pode colocar. Ó, esse caso foi igual o que você falou, que tinha um furo na solda, né? Tá vendo? Tá. Com 21 metros, tinha um furo na solda ali. E olha a pressão de água que entra através desse furo aí no poço, tá vendo? E é uma água superficial, né? Dependendo da região. E é bem na emenda do tubo, né? Isso. Tá vendo? Olha a pressão só, que coisa. Sim. Tá nítido. Dá para recuperar esse poço colocando outra tubulação menor interna e injetando o cimento. Tem gente que acha que é só jogar o cimento, né? Mas não dá. Eu tenho um sistema que eu faço, Arthur, que eu coloco uma tubulação, coloco uma válvula lá embaixo, entendeu? E injeto o cimento de baixo para cima, entendeu? Sim. Nesse caso não há dúvidas que dá certo, né, Emerson? Sim, com certeza. Não tem. E você vê que a pressão ali, a própria pressão lava o cimento, tá? Se você tentar cimentar um poço desse aqui, a chance do cimento ir embora é grande. Verdade. Não é verdade? Com certeza. Eu já fiz uma cimentação dessa aqui, sabe como, Arthur? Eu coloquei uma espuma. Imagina o seguinte, a tubulação desceu, tá? E eu fixei uma espuma na lateral do tubo e desci ela prensada, entendeu? Por quê? Eu quis injetar o cimento, mas eu não queria que o cimento, por exemplo, esse jato injetasse, né? Entendeu? Então, foi uma forma de estancar um pouco esse jato, entendeu? E eu fiz também o estancamento também de um rompimento de um filtro com espuma também. Entendeu? O que eu fiz? O cliente ele não tinha condições para fazer outro poço. Eu peguei, desci a bomba e em volta da tubulação, exatamente naquele lugar onde estava furado,
eu amarrei uma espuma e falei para o cliente, bom, agora você vai ganhar um tempo aí para você arrumar o dinheiro para arrumar esse posto aí. Cara, isso já faz uns 5, 6 anos, tá lá ainda. Mas ficou bom o serviço, então. Ficou bom, provisório definitivo. Famoso provisório definitivo. Importante é resolver o problema do cliente, né? Vocês fazem filmagem até 500 metros? Mas tem uma novidade importante aí pro pessoal que está assistindo a gente. A nossa câmera atual, ela é uma câmera importada dos Estados Unidos, né? Tá. E ela filma até 310 metros. E a gente já está adquirindo uma câmera importada também de um outro fabricante, também de muita boa qualidade, que é para 500 metros. Dependendo de como for. A gente está investindo bastante em tecnologia aí, que é importante esse serviço. E aí, quem sabe aí até o meio do ano que vem, a gente vai se falando que eu pretendo atender o Brasil inteiro com as perfilagens aí, o pessoal que acompanha a gente lá da Bahia, norte de Minas, todo o estado do norte, nordeste, sul também, né? Você tá afim de viajar, né, meu? Eu gosto da estrada, viu? Tem que gostar, né, mano? Não tem como. Tem que gostar, Tem que exatamente. gostar. Esses dias eu fui lá para Congonhas. Congonhas, Minas Gerais. Você está fazendo também perfilagem de barragem? Conta para mim qual que é a finalidade da perfilagem. Então, Emerson, igual a gente estava falando, né, de você ter flexibilidade, de pegar um serviço que você não sabe fazer, mas tem que começar, né? Apareceu um cliente aí, e eu não pude negar, já era um cliente de longa data, que era uma empresa de engenharia. E essa empresa de engenharia estava realizando serviço numa barragem que era da Sabesp. E a Tá. gente já fez em 2 ou 3 barragens para eles. O que é? Eles fazem, como são barragens muito antigas, por exemplo, 50, 60 anos atrás, e elas têm uma inserção de carga constante da água da barragem, Tá. eles fazem os furos de 4 polegadas ou até mesmo 6 polegadas na barragem em cima dela, até embaixo, assim, até chegar na rocha embaixo. É de Para ver se inspeção? tem isso, para ver se tem fissuras, né, no cimento e ver se está entrando água da barragem para dentro da estrutura, entendeu? Legal. Procurar, Bacana. procurar trincas também. Então a Entendi. gente não fazia esse serviço, mas com oportunidade e necessidade de atender nosso cliente, a gente realiza também. Então se o pessoal que estiver assistindo tiver algum serviço desse para fazer também de fundações, a gente Legal. está realizando. Bacana. Então tá bom, gente. Eu quero agradecer a todo mundo aqui. Quero agradecer a audiência. E é sempre bom. Eu tô gostando desse tipo de live aqui, técnica. Semana passada nós mostramos aí uma fábrica de brocas, né? Então, se você dar uma procurada aqui, você vai achar. Foi lá no Felipe Brocas. E eu vejo que é bem instrutivo, porque daí a pessoa, você vê, dá para você virar a câmera aqui, mostrar os equipamentos. Então, a gente tem que usar da tecnologia e também da inteligência para a gente propagar o tipo de informação, né? Eu vejo que aqui tem muitos fornecedores, tem o pessoal aqui vendendo tubos de PVC, que eu nem conhecia, né? Damplas, Líder, olha aí que legal. Não conhecia. E assim, tem muita gente entrando no mercado, gente, e eu falo, a melhor forma de você vender o seu produto é você mostrar o seu produto. Vem aqui, mostra pra gente, chama aqui. Ó, Emerson, eu faço isso, tal. Se for algo diferenciado, a gente quer mostrar, com certeza. Teve um tempo atrás, Arthur, não sei se você se recorda, o pessoal lançou, inclusive são alunos nossos, tá? O pessoal que trabalha com geofibra, que é um tubo resistente de fibra, vidro, que eles é muito utilizado na indústria de álcool, né? Eles adaptaram para revestir poço. Eles estão revestindo poços lá de 600, 800 metros, né? Em grandes aquíferos aí, e deixa de usar o aço, né? Entendeu? Então, se você tem algo que tem um diferencial, né? Porque, gente, tem muita gente fazendo mais do mesmo, né? Sempre fazendo, tá? Procura se diferenciar, né? Vocês viram aqui o próprio Arthur, não é porque o cara tem uma empresa de sucesso, de renome já, porque ele não vai se diversificar, procurar novas tecnologias.
entendeu? Começou com uma câmera de 300, agora está indo para uma de 500, entendeu? Enfim, é isso aí, Arthur. Muito obrigado. Quero agradecer a todos aí da GS. Né? Quantos funcionários tem a GS, por enquanto? Só Tem dois você só. que faz a filmagem, né, cara? Eu e o geólogo. Você e o geólogo. Mas é É, assim, todo negócio começa assim, né? Começa com certeza. pequeno e aí você vai avançando. Porque assim, ó, a grande dificuldade hoje das pessoas é, por exemplo, comprar um equipamento desse e entregar na mão de quem? Não é verdade? É uma É, baita de uma então, responsabilidade, é um equipamento caríssimo, não é verdade? E principalmente assim, hoje se em você dia. avaliar o valor que você cobra pelo valor investido, vale muito a pena você, eu mesmo contrato vocês. Desde que você comprou o equipamento, a gente faz filmagem com vocês aí, entendeu? Então, eu sou grato por vocês terem o equipamento, está melhorando, porque eu não tenho vontade nenhuma. Eu servir no meu cliente é o que basta. Então, gente, liga para o Arthur aí, fala com eles. Eu, na verdade, não ganho nada para falar isso. Eu ganho já há muito tempo, que é a amizade e o companheirismo que a gente Parceria. tem, de a parceria de ajudar um ou outro. Entendeu? Estou dizendo financeiramente, né? Eu, assim, aquilo que é bom, eu adoro vir aqui mostrar, entendeu? Assim, se você tem alguma coisa que você acha interessante, o próprio Edson esses dias entrou aqui, mandou lá no grupo lá, umas miniaturas que o funcionário dele faz, né, de máquinas. E a gente colocou aqui, o pessoal adorou, meu, o pessoal Eu vi. amou. Eu Muito, só muito tem um bacana. liguei para ele e falei, Ih, meu, ó, esse ano já acabou a produção, eu faço uma a cada 2, 3 meses, entendeu? Isso É aí, isso aí, gente. Emerson. Eu que agradeço aí pela oportunidade de estar podendo contribuir aí de alguma forma, tá bom? E sempre se alguém tiver alguma oportunidade, tiver algum negócio para a gente estar podendo apresentar com a parceria, é isso aí. Buscar sempre Legal, negócios, né? legal. Arthur, você Vamos, quer bombar esses vídeos, mostrar esses vídeos aí, meu? Vamos fazer uma apresentação desse material aí. A gente coloca no YouTube, no meu canal do YouTube, e isso faz com que isso vai chegar em muitos outros lugares, porque a mídia aqui do Instagram ela é instantânea, né? A pessoa assiste aqui, poucos vão ver depois, né? Entendeu? Então prepara todo o conteúdo aí, cara, que eu vou lá, a gente entra, explica todos os postos, porque a gente vai estar mostrando o problema que ocorreu e como corrigir aquilo, ou como evitar, entendeu? na Aí fica prática, bacana, porque a também, gente acaba ajudando o perfurador, tirando ele das enrascadas, né? Entendeu? com certeza. Quer ver, ó, E uma enrascada aqui, eu entro. Hã? toda a ideia nos postos são bem-vindas, meu, porque é cada caso que a gente pega aqui que de tirar o cabelo. Tirar o cabelo. Sim, sim, sim. Cara, você acredita que eu fui revestir? Só lembrei desse caso aqui, ó. Eu fui revestir um poço em Guarulhos, na antiga Pompom, que era a fábrica de fralda lá. E aí eu cheguei lá, cara, o seu Claudemir falou: Emerson do céu, preciso encontrar água aqui. Tô quase vendendo a fábrica. Essa história é verídica, cara. E assim, não tinha água lá no Bom Sucesso, lá em Guarulhos, quem vai para Carvalho Pinto ali. E Conheço, aí, conheço ali. ele falou para mim assim: eu tenho aqui, Emerson, um poço de 350, 380 metros seco. E aí eu falei assim: quantos poços? Ah, acho que uns 3 poços aqui e tal. E minha máquina era uma máquina igual a tua, a 10, né? Eu falei assim: seu Claudemir, eu acredito que até uns 400 metros eu consigo perfurar, entendeu? Eu tô achando que a água está mais abaixo dos 350 metros. Com 420 metros, eu encontrei uma vazão, Arthur, de pelo menos uns 15 mil litros de água por hora. E para ele era o suficiente essa água. Só que teve um detalhe: depois que eu terminei o poço, passou um mês, ele me chamou, estava infiltrando água pelo tubo, pelo pé do tubo. O que eu descobri? Que lá nos 30 metros aonde eu cravei o tubo, tinha um rio de água, cara, que levou o cimento embora todo. Eu injetei cimento, tudo tal, e foi embora. O que eu tive que fazer? Eu tive que pegar uma broca, um barrilhete, e cortar o tubo por fora, porque ficou um pouco de cimento em cima, né? Limpar tudo, tirar essa tubulação
descer mais uns 10 metros com uma broca tricônica e cimentar de baixo para cima, entendeu? Então, essa utilidade, essa função da perfilagem ótica, ela ajuda muito quando você tem um problema que você não consegue achar uma solução, né? Entendeu? E aí vem esse tipo de investigação. Vai lá, filma o poço, avalia, entende o que está acontecendo, faz o serviço, né? Então, tem um caso aqui, Emerson. Se você não for passar muito do horário, se eu puder mostrar, vai ser legal, porque... Vou mostrar. Quem manda no horário aqui sou eu mesmo. Quer ver? Ó? Vou mostrar aqui. Que, cara, vou falar para você assim o seguinte. Se a gente não tivesse feito... Esse caso aconteceu com a gente. Se a gente não tivesse feito a filmagem, eu acho que nunca a gente teria descobrido o que aconteceu. Era um poço de 300 metros... Era um poço de 300 metros e com 140 a bomba enroscava, não descia, não passava, pegava, sabe? Então, e era um poço revestido inteiro em 4. Olha o que tinha acontecido com 140 metros, hein? Ó, vou dar play aqui, ó. O poço era revestido. Soltou tudo. Olha lá. Desrosqueou. Soltou a rosca, ó. Agora, fala pra mim, Emerson, se a gente não fizesse a filmagem, como que a gente ia descobrir isso? Deduzir. E aí, como que você fez para resolver o problema disso aí? Cara, a gente conseguiu encostar depois um tubo no outro que ele estava na braçadeira, né? A gente teve que descer mais uma coluna para poder enrosquear ali. A gente conseguiu, acho que não foi toda a rosca, mas conseguiu encostar o tubo ali e dar dois fios de rosca, mais ou menos, nessa aqui. Tá vendo que tá com a rosca 40 metros fêmea aí, ó. Tá mostrando. Tava com a rosca fêmea, a gente conseguiu encostar uma outra tubulação aqui com muito custo e conseguir dar uma rosqueada, mesmo que seja de leve, a gente conseguiu vedar aí esse problema. Legal, cara, bacana. E ó, a metragem, como que você vai verificar onde está o problema se você não sabe a metragem também, né? Entendeu? E outra, pescaria. Essas pescarias, toda essa parte de perfuração, quando dá algum problema, você tem que ter a metragem exata, porque se você não tiver, poucos centímetros fazem a diferença numa pescaria. Com certeza. Poucos centímetros, você acaba perdendo uma operação ou seja, milimetricamente, cara. Sabe o que eu sempre faço? Uma dica aqui que eu lembrei agora. Quando você compra os tubos de aço, você vai descer um poço, eu não sei porquê, cara, mas os tubos, eles vêm, por exemplo, com 6,10, 6,5, 6,4. Então, quando você começa a emendar aqueles tubos, de 5 em 5, 10 em 10, aumenta 1 metro facinho. Aí você fala, nossa, o tubo não cravou no lugar certo. Não, não é que não cravou no lugar certo. É que está mais comprido a tubulação. Então, você tem que medir. Tem que medir para ter certeza do que você está fazendo. Com certeza. Certinho? Show de bola, certo, Arthur. Arthur, parabéns aí pela iniciativa de vir aqui mostrar, entendeu? Obrigado a você pelo convite. De ter você lá no nosso grupo como guardião. Para quem não sabe, todo aluno que faz o método do nosso curso, ele se torna um guardião da água. E o que é um guardião da água? A partir do momento que um perfurador fez um treinamento nosso e ele aprende o que é ser um guardião da água, ele vai cuidar mais do meio ambiente, ele vai usar as técnicas a favor para cuidar do meio ambiente. Né? O que é o meio ambiente, Emerson, no poço? É a contaminação. Você não pode levar uma contaminação externa pro aquífero, lá embaixo, para a água subterrânea. Senão você está cometendo um crime ambiental. Entendeu? A partir do momento que você contaminou a água subterrânea, outros poços serão contaminados. E para evitar isso, o trabalho do Arthur aqui é fundamental, porque ele demonstra vícios, problemas na hora da construção. E às vezes você não quer errar, você está querendo fazer o teu melhor, mas pode acontecer de você cometer um erro na hora da construção do poço, entendeu? E assim, se você tem esse conceito do que é ser um guardião da água, porque nós, como perfuradores, nós podemos contaminar um lençol enorme. Se você procurar hoje, pesquisar aí,
no site da CETESB, você vai ver o quanto de área contaminada que tem em São Paulo, na capital. Tem muitos lugares que você não consegue perfurar amônios hoje, que é proibido. Tem uma taxa lá da CETESB que é 8 mil, quase 9 mil reais, só para ver se você quer dar sequência no processo ou não. Entendeu? Então, ser um guardião da água, quando você faz o nosso treinamento do método, você passa a fazer parte da comunidade dos guardiões da água. Então, o Arthur é um guardião, os vendedores também que trabalham com o Arthur são guardiões da água. E assim, se nós não fizermos isso, gente, mudar esse conceito de poço de qualquer jeito, perfurar poço, acabou de cravar o tubo, já deixa cair o material em volta. Isso é errado, gente. Você tem que jogar o isolamento sanitário ali, injetar a calda de cimento, fazer com injeção, pelo menos com um tubinho, colocando do lado ali, entendeu? Para o cimento ir lá de baixo para cima. Quando ele desce, ele vem de baixo para cima, ele empurra aquele lodo, aquela lama que ficou lá, entendeu? E, gente, pelo amor de Deus, não mistura na calda de cimento areia e brita, né? Nós somos construtores de poço e não pedreiro. Pedreiro que vai misturar brita, areia e cimento. O nosso é só água e cimento, é calda de cimento, não é isso, Arthur? Com certeza. Né? Então tá bom, gente. Um grande abraço, fiquem com Deus aí, um excelente fim de noite aqui e até semana que vem. Valeu, Arthur. Valeu, boa semana. Igualmente, até mais. Tchau, tchau, gente.